E aí? Eu acho que a tendência é o Bahia realmente vencer, mas muito pela questão do Fluminense poupar, tá? Fala agora de Bahia e Fluminense, tá? Duelo tricolores. Duelo de equipes que avançaram, né, na Copa do Brasil, né? O Bahia eliminou o Retrô e o Fluminense o Internacional. Sábado, 9 da noite, né? O jogo que finaliza o sábado lá na Fonte Nova. O Bahia que não vem bem, hein? Pois é, assim, vamos dar uma relativizada. Vamos lá para o nosso aplicativo do Guimarães, a gente precisa enxergar uma questão, porque são 4 jogos sem perder, mas uma queda de rendimento. Eu acho que o ponto é esse. Enquanto isso, o Fluminense vem num momento de virada de chave, né? O tricolor baiano, que faz um Brasileirão muito bom, mais uma vez, 4º lugar, né? Está conquistando vaga na Copa Libertadores aí nesse momento, 29 pontos em 16 jogos, importante destacar, jogos a menos do que várias equipes. Enquanto isso, o Fluminense está ali em 9º, acho que a briga do Flu realmente vai ser essa aí, uma briga por uma vaga na pré-Libertadores, tá ali com 23 pontos marcados, Fluminense que voltou muito mal da... Já a gente chega no Flu, né? Vamos falar primeiro do Bahia, né? Porque o Bahia tem algo importante pra gente falar, que o Bahia perdeu o Eric Pulga, né? Que era o seu principal jogador de frente, né? Um ponta ali, ponta esquerda muito bom, né? Que desequilibrava vários jogos. Ele se machucou nesse jogo contra o Retrô, né? No 3x2 aqui, no né? 3x2. Aí sem ele o time não fez gol contra o Sport, o lanterna da Série A, e o Retrô, o vice-lanterna da Série C. Né, então já mostra que o time perdeu um pouco do poder ofensivo aí sem o Eric Pulga, né, 2 jogos sem balançar as redes e flertou com a eliminação contra o Retrô. O Retrô perdeu uma chance clara, poderia muito bem ter ido para os pênaltis esse jogo. Aí antes disso, em casa ele tem uma solidez, né? Pegou o Juventude, que também, o Juventude é pior que o Sport, tá? O Juventude tem mais pontos, mas ele é pior do que acho que é o pior time do brasileiro, sobretudo fora de casa, assim, a defesa é absurda. Todos os jogos fora. A defesa do Juventude é um negócio surreal. Aí venceu 3x0, aí vinha de 3 jogos sem vencer, tá? Perdeu do América de Cali 2x0, empatou com Fortaleza e América de Cali em casa. Então, se a gente desconsiderar o Juventude, que é muito fraco, ele não ganha um bom tempo. Pois é, e contra o Retrô, que é o vice-lanterna. Mas assim, cara, um 3x2 contra o Retrô, eu caracterizaria como negativo, tá? Sim, sim. Porque é como você disse, ele meio que deu sobra pro azar ali. A gente tá falando de um Retrô que é vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Isso. E, pô, foi uma margem de apenas 1 gol jogando em casa, tomar 2 gols desse time que tem o pior ataque da Série C, realmente aí a gente pode caracterizar, por mais que ele venha de 4 jogos sem perder, eu acho que esse retrospecto recente do Bahia poderia ter sido ainda melhor, tá? A gente tá falando de um confronto em casa contra o vice-lanterna do Brasileirão, em casa contra o vice-lanterna da Série C, fora, mas contra o Lanterna, e fora contra o vice-lanterna da Série C. Então foram 4 jogos fáceis, eu acho que realmente a gente pode ligar um alerta aí pro Bahia com esse retrospecto recente, sobretudo com a lesão do Eric Pulga, né? Por outro lado, a gente já tem um Fluminense que teve uma virada de chave. Fez uma Copa do Mundo absurda, semifinalista, né? Perdeu ali para o Chelsea. Aí teve uma sequência de 5 derrotas seguidas, se a gente bota na conta do Chelsea. Vamos tirar o Chelsea? 4 derrotas. Cadê? 4 derrotas consecutivas pós-Copa do Mundo. E aí, agora ele já engata 3 jogos sem perder, contando uma classificação na Copa do Brasil. Então parece que os ânimos melhoraram ali pro lado das Laranjeiras. Mas tem um detalhe, né? O Fluminense vai jogar contra o América de Cali, que inclusive eliminou o Bahia na Sul-Americana no meio de semana. Então o Renato Gaúcho na coletiva já falou que vai poupar pelo menos alguns jogadores, tá? Então a gente vai pro nosso momento Betinho Nacional, porque isso vai nortear a nossa sugestão. Sim, sim. O Bahia, ele tá vivo na Copa do Nordeste, mas só no outro meio de semana, tá? No caso, agora. O Bahia não tem compromisso no meio de semana seguinte. E favoritismo do Bahia, Fábio Rony, e aí? Eu acho que a tendência é o Bahia realmente vencer, mas muito pela questão do Fluminense poupar, tá? Se fosse os 2 times titulares, eu pegaria um gol do Fluminense, que tá pagando muito bem. Mas como a gente não sabe se o Fluminense vai com força máxima, né? A gente vai aí ser mais precavido. Confia mais no time da casa, né? Que vai com o time titular, precisa do resultado. Cara, e tem um ponto importante que a gente não destacou. O Bahia em casa, ele é um dos melhores mandantes do Brasileirão. Não perdeu em casa, tá? São 6 vitórias e 2 empates. O retrospecto é absurdo. O Bahia ele só tem 2 derrotas em casa no ano, que foi pro Nacional do Uruguai ali, na Copa Libertadores, e um jogo lá no início do ano que ele foi com o Sub-20 contra a Jacuipense. Então é um time muito forte jogando na Fonte Nova. E, cara, eu me apego muito ao que o Fábio disse também. A gente não sabe ao certo se o Fluminense vai de fato poupar e quem vai poupar. E o Bahia ele tem tido essa queda de rendimento que me preocupa um pouco, tá? Eu acho que não o suficiente para o Fluminense vencer o jogo. Acho que de fato o Bahia é favorito, pode muito bem vencer, mas ele me deixa com um pezinho atrás. E por isso eu confio mais aqui num dupla hipótese do Bahia e menos de 3,5 gols. Por quê? É um time que em casa é muito forte, não acho que vai perder, mas teve essa queda de rendimento, sobretudo ofensivo. Então não imagino aqui sendo um jogo muito movimentado. Saindo 4 gols eu acho que é muita coisa. Por isso eu acho que essa aqui é a opção mais segura. Muito bem, então de cada para Bahia e Fluminense.